Em vídeo anterior, eu comecei narrando sobre a vida de Abraão, ou a história de Abraão com sua irmã. E se eu fosse um pouco pessimista, eu ia acreditar que o que houve naquele vídeo, no vídeo que eu havia publicado, algo que foi divino. Mas eu sou um pouco cético naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito e naquilo que eu entendo por ser verdade. Para alguns, foi castigo divino. Para mim, interpretação pessoal, bloqueios. Porque no aplicativo hoje se pode fazer o que você quiser, bloqueia. Ou você cancela o vídeo, tira fora do ar, ou você coloca blocos impedindo o vídeo, ou dando parcelas que você percebe quando faz o vídeo que aquilo não estava no vídeo. Depois publicado, você percebe que começa a haver queimas por palavras, cortes que você não entende, fica ali como houve realmente uma interferência naquele, de alguma forma houve no vídeo uma interferência. Então, o que eu quero dizer com isto é que quando o vídeo não é bloqueado, você é obrigado a tirar uma música, alguma coisa. Há uma certa formas de teste que são feitos pela inteligência artificial que muda uns cortes, umas coisas que a gente às vezes percebe que o vídeo foi como cortado e não há explicação lógica para você detalhar e explicar. Mas a inteligência artificial foi feita para isso. Você pode mudar, colocar palavras que você não falou, você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha acesso. Pode até falar, o vídeo falar em português, ou inglês, idioma que quiser. Então a inteligência artificial chegou para melhorar, para ajudar, mas também sempre há para prejudicar. Sempre existem os dois lados da moeda. A moeda, eu vou começar esse vídeo por aqui. A moeda, ela tem quantas faces, a moeda? Todo mundo diz que a moeda tem duas faces. Eu digo que a moeda tem três faces. Três faces tem a moeda, porque as pessoas só olham cara e coroa, mas ela tem a quina. E uma moeda nunca cai em pé, ela nunca cai em quina. Ela sempre cai de um lado ou de outro, ela nunca cai em pé, raramente vai cair em pé. E esta é a situação que eu coloco para você. A história das religiões, ela nunca cai em pé, ou ela cai cara ou cai coroa. Ela nunca cai inclina, em pé. A moeda nunca cai em pé, a não ser caso como um imã. Pá, e ela tem um metálico que ela permaneça em pé. É a mesma história do dado, que ele nunca cai de um lado, inclinado, ele sempre cai de um lado. Sempre um lado vai apresentar o lado maior, o lado menor, dos números que lá estão colocados, dos furos perfurados. E ali ele vai ter vários lados para cair. Mas quando ele cai só de um lado, é sinal que ele foi balanceado, quer dizer, ele foi alterado o dado. Mas a história, ela pode cair diversas vezes do mesmo lado. Mas a história você tem que ver, você tem que olhar a história de quina e não dos lados. Não tem que ter lado para a história. Você não tem que ser ou cético ou religioso. Não, você tem que ser amplo. O que é verdade? Eu te pergunto, o que é verdade? Verdade, o que é realmente dentro de toda religião? Onde está a verdadeira verdade? A verdade que eu conto? A verdade que está escrita? A verdade que aconteceu, que foi realmente a realidade do acontecimento? Porque verdade é realidade. Verdade não é história, não é fábula, não é ilusão, não é um sonho. Verdade é atualidade. Verdade é aquilo que é real. Quando chegaram, conta a escritura que quando chegaram a Jesus falaram o que era verdade, quando lhe perguntaram o que é a verdade. Então, na verdade, em todas as verdades, a verdade está não de um lado, elas têm que ser igual para todos. Verdade não tem lado.
Ah, qual o lado da verdade? Verdade não tem lado. A verdade pode ser vista de diversas formas, por diversas pessoas. Você pode colocar 500 pessoas e contar uma mesma realidade, um mesmo fato, mas todas irão interpretar e ter visões de lados diferentes, forma de análise diferente. É uma coisa simples que eu digo aqui a você. Você pode ler para mim o livro Fernão Capelo Gaivota. Pode ler, pegar esse livro e ler o livro. E eu vou dizer para você que você vai me dar várias interpretações deste livro, desta história, e que pode, de diversas formas contada, elas não trarão a visão realmente daquele que escreveu o livro, da forma que o livro é colocado. É este que é o ponto. Onde está a realidade naquele livro? Este é o fato. É onde agora eu vou voltar ao início do que estou iniciando deste vídeo, é falando sobre o que é fato, o que é real e o que é imaginário. Quando se diz que Abraão tinha sua família, vivia em Ur dos Caldeus, e de repente Abraão se enamorou de sua irmã, a sua irmã se enamorou de Abraão. Ali verdadeiramente se dá a entender que a mulher foi muito mais, amou realmente a ele e o desejou profundamente. Por que eu coloco aqui? Eu vou lhes explicar. Porque ela foi a causadora da união. Porque ela realmente teve a relação com seu irmão. Porque ao percurso da história, ao longo do relato, demonstra que ela foi aquela que realmente se entregou ao irmão e que o amou realmente. E que excitou ele a deixar a sua família para seguir com ela o caminho que ela queria levar. Porque eu vou contando nessa história o relato que não é percebido na própria história das narrativas que ali estão da vida de Abraão. Porque diz que eles, segundo o próprio a Torá e os livros que acompanham, que são a vida de Abraão, a história de Abraão, que não está no Gênesis, que está fora ao livro do Gênesis, diz a narrativa que ele vivia ali naquela cidade e se fabricavam ídolos e se vendia ídolos constantemente. E ele morava com a família dele, e a família dele confeccionava ídolos para vender, vivia de ídolos. E eram pessoas ricas, influentes no local, mas tinham indústrias que fabricavam várias coisas. E ele era conhecedor de armas e tudo se fazia. Tanto é que Abraão, quando saiu dos caldeus, você pode prestar atenção que eles tinham as suas próprias indústrias entre eles, entre famílias, entre aquele grupo que saiu com ele, e eles fabricavam suas próprias armas, eles negociavam, plantavam, tinham seus animais. Eles eram, como dizia assim, eles eram pessoas, o termo correto é inteligentes, vamos colocar assim, pessoas safra, que nem diz o marítimo, pessoas safra, sabia-se deslocar em todos os locais que iam, eles sabiam realmente sobreviver nas intempéries. E aí ele combina com a irmã dele e diz, olha, vamos embora daqui. Deus me deu uma revelação, segundo a narrativa que ele diz que Deus deu a revelação, mandando que ele saísse dali da família, do seio da família, que lhe daria uma terra a qual ele habitaria, e seria uma terra que teria leite e mel, quer dizer, não haveria constante fartura, nada lhe faltaria, promessa até ele que nada lhe faltaria. Bom, Abraão sai e leva consigo a sua irmã e também as pajens, ou seja, as mulheres que eram escravas da sua irmã, para que tomavam conta da sua irmã, que era aquela seguidora dele, e saiu um grupo grande, não só, pensa que saiu só ele e a irmã, não, saiu um grupo junto com ele, e não foi um pequeno não. Segundo algumas narrativas de livros, que saíram com mais de 70 pessoas, saiu aquele grupo, famílias, amigos, e saíram aquele grupo, foram embora. Ele convidou um grupo e aquele grupo fugiu com ele.
Bom, se esse grupo fugiu, provavelmente tenha sido empregados do pai, empregados dele, pessoas que acesso a ele, porque eram famílias ilustres, famílias que tinham condições, e fugiram dali, subiram as montanhas, seguiram, foram embora. O grupo dele foi embora. E aí ninguém mais soube da família, não soube mais de Abraão. Mas eles saíram de Ur dos Caldeus e seguiram em frente. E conta que depois ele habitou numa certa região, num certo local, e ali ele convivia com a sua irmã, estava sempre com a sua irmã, era muito possessiva, sempre desejosa de ter um filho, porque queria ter um filho do irmão, porque queria realmente que a sua herança, a herança que ela tinha da família dela, e ele do pai, ela da mãe dela, da família da mãe dela, e ele da família do pai dele e da mãe dele, eles tinham as heranças e seguiram com aquelas heranças deles, levaram joias e seguiram o caminho. E ali ela percebe que eles já tinham através do que eles conseguiram, tinham comprado mais animais, a possessão dele estava grande, eles tinham realmente crescido também na região, as terras eram prósperas, e aí eles conseguiram realmente crescer, estruturar-se. E aí Abraão queria um filho porque queria. Abraão estava já há muito tempo com ela e ela não tinha um filho e ele queria. Ela pegou e disse: então pega uma das empregadas aí, deu a empregada dela para que Abraão tivesse caso com a empregada ou com uma filha de uma empregada que eles tinham. Bom, na realidade ali a menina era menina nova, tudo, e fértil, como Abraão queria, e ela também desejava que Abraão tivesse um filho, porque seria sobrinho dela, seria família dela, e ela amaria da mesma forma, porque era sangue dele, seria um irmão, e ela desejou. E ali teve um filho, a empregada teve um filho, a escrava teve um filho. E ali o menino foi crescendo, e ela começou a ter ciúmes, porque ele se apegava muito ao menino, saía com o menino para lá e para cá, ela começou a se apegar demais. Também ela ficou desgostosa, porque Abraão era muito chegado mais à mulher do que a ela. E ali ela começou a sentir que realmente ciúmes, angústia. Queria porque queria o filho. Bom, deste fato aí, chega um ponto que ela, tão desejosa, e ali ela teve o filho. É o filho que veio, mas antes desse filho nascer, o filho dela, da sua própria progenitura, da sua própria carne, nascer, ela teve visita de 3 seres que lhe prometeu que dentro de 1 ano ela teria o filho. E ali, provavelmente, aqueles, como nós nos nossos séculos já temos enxertos, temos inseminação artificial, e a probabilidade de uma inseminação sobre ela, de ela ser inseminada e ter tido o filho que foi inseminado nela. E ali, depois daquele período, 1 ano depois, ela teve o filho. Na verdade, depois daqueles seres, ela teve 1 ano um filho. Quer dizer, 8 meses, 10 meses ali da aparição deles, ela teve uma inseminação. E o filho nasceu. Eu coloco dessa forma agora nesse vídeo, porque se for cortado, for realmente censurado, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em que a verdade seja realmente apresentada. Uma verdade ainda que eu a coloque de uma forma diferente, mas pode ser analisada e dizer onde está realmente a verdade. O milagre, sim, o milagre existe. Você pega uma vaca que não tem nenhuma relação com um touro, e você pode inseminar daquela vaca, de uma vaca simples, é um touro muito bonito, belo, por inseminação artificial. Como também pode você também fazer através disto, você pode fazer uma pessoa do mesmo corpo, ou seja, um clone com a mesma estrutura física, aparência, tudo, DNA, mas a mente, a estrutura mental, o ser que ali é formado não é a mesma pessoa que está naquele ser, que tem um corpo semelhante, idêntico.
são diferenças, tem diferenças, podem ter semelhanças, mas diferenças intelectuais, diferenças. E nesse é um ponto que, através dos vídeos, vou trazer aqui sobre a essência da vida, a essência que as pessoas chamam de espírito, que nunca serão iguais, porque dentro de nós não somos um, somos um e somos diferentes. É o caso de pessoas que às vezes têm duas cabeças, que nascem com dois corpos, mas cada um pensa diferente dentro de um corpo, com pensamentos intelectuais, formações diferentes, com um desejo diferente, a formações diferentes. Então, nesse ponto, quando nós separamos os dois, todos os dois são seres diferentes. É o caso do nascimento de gêmeos, idênticos. Se fizer um exame, são idênticos. Para isso que chama-se idênticos, mas moralmente, mentalmente, estruturalmente são diferentes. As energias não são iguais. É a mesma coisa de você fazer dois computadores diferentes. Dois computadores com estruturas diferentes, não, idênticos, com processadores diferentes, idênticos, com todas as a máquina, com tudo. Tudo, pronto. Eu não vou especificar cada detalhe de uma máquina. Toda a estrutura. Placa de vídeo, placa de som, todos a estrutura dele idêntico em tudo. Aí são dois computadores irmãos verdadeiros. Mas aí você, em cada computador, você coloca programas. Coloca o Windows, todos os dois Windows 11. Ou se você coloca um com Windows 10, o outro com Windows 11. Ou um com Linux, um com Windows. Serão duas personalidades. Ainda que sejam idênticos, os computadores serão duas personalidades diferentes. A formação, o conteúdo, ainda que sejam idênticos no processamento, o armazenamento, mas aquilo que está depositado dentro não é a mesma coisa. São diferentes estruturas, diferentes formas de ver, diferentes formas de analisar, diferentes programas colocados lá dentro. A formação não é a mesma. Então a estrutura elétrica que está funcionando dentro é idênticas, mas o processamento não é a mesma coisa. Os programas não são a mesma coisa. A forma de uma análise de programas são diferentes. Então é isso que nós estamos aqui falando, de seres idênticos, porém diferentes na sua concepção, na sua formação de pensar, de analisar, de estruturar as coisas da forma que cada um vê e cada um é visto. Então, voltando à forma anterior, a que eu estou aqui colocando, voltando este vídeo ao vídeo que me foi picotado, foi censurado, e que começa de uma forma e vai cortando, e eu percebo que o vídeo não está faltando coisas. Mas não sei como é que foi feito, mas sei que aconteceu. Aí foi programa no meu programa, quando eu passei e houve um vírus, aí tudo bem, aceitamos como aceitamos. Mas a realidade não está de acordo com aquilo que foi programado. A estrutura mudou, a forma de entender mudou, a forma de eu passar mudou, mas eu estou aqui refazendo o que eu falei. E no que eu disse, eu volto a afirmar. Abraão fugiu com a irmã e disse que foi Deus que mandou. Aí eu coloco naquela mesma posição que a igreja, ainda por mais que ela tente interceptar ou mudar minha forma de falar, mudar minha forma de pensar, querer mudar, a minha estrutura ninguém muda. E vou continuar falando, vou continuar transmitindo, para que as pessoas possam encarar a religião e dizer: isto é verdade, isto é mentira. O que é real, o que é verdadeiro nas religiões? Porque diz que a igreja veio para trazer luz. Só que durante esses 2000 anos, ou mais de 2000 anos que exista a igreja, a religião sobre a terra, luz nenhuma trouxe até agora, só morte. Tanto é, se fosse trazer luz, Estados Unidos, que é um país que é considerado o país mais evangélico entre todos os países, no entanto, foi o que destruiu, né, Hiroshima e Nagasaki. Aonde está o amor que eles dizem que são cristãos? O amor religioso. Não existe amor religioso. Existe, na verdade, a interpretação individual ou a interpretação psicológica, manipuladora, interpretadora ou dominadora das pessoas que residem sobre cidades.
Existe um grupo que estão ao longe ordenando aquilo que deve se passar, aquilo que não deve falar, aquilo que deve ser dito, aquilo que não deve ser dito. Então as pessoas colocam aquilo que ele quer, que a pessoa entenda, que a pessoa siga, que a pessoa interprete, que a pessoa compreenda, que a pessoa viva naquela noção daquilo que é uma realidade. No momento em que a pessoa está, se deixa a pessoa daquela forma, é como você criar um cachorrinho, um gato. Ele está dentro da sua casa, você dá de tudo ali, ele está farto ali, dorme, come de tudo, mas ele está perdendo a vida dele, porque fora dali ele não tem nenhum conhecimento da existência. A existência para ele é o seu leito, é o seu lar, aquele momento, aquelas quatro paredes que ele é impedido de olhar lá fora. É como prender numa prisão ou deixar numa jaula um macaco que é acostumado a viver na liberdade, pular de galho em galho, ele está preso. Ah, mas eu dei todos os dias que eu dei foi felicidade para ele, mas preso. Você pode dar toda a felicidade do mundo. Aí eu vou contar uma história dentro disso aqui que eu estou falando, para que as pessoas tenham noção que foi um fato real. Isso é um fato da nossa história do Brasil. Existia um cidadão, morreu faz uns 40 anos que ele deve ter morrido, uns 40, por uma faixa de 40 anos. Esse cidadão ele morreu bem avançado em idade, uma faixa de quase 100 e poucos anos. Qual era a função daquele cidadão? Ele era um escravo, ele foi escravo, escravizado, como vocês querem colocar, mas a escravidão dele não foi uma escravidão como a dos outros, a escravidão dele era especial. E o que ele tinha de tudo, não faltava nada para ele. Só que ele não podia sair para lugar nenhum. Ele não tinha liberdade de ir para onde ele quisesse. Ele tinha liberdade restrita. Qual era a função dele dentro no plano da escravidão? A função dele no plano dos escravos, da escravatura ali naquele momento, era progredir. Ou seja, evoluir. Mas que evoluir, progredir? O que significa isso? Não, era procriar. Era um cachorrinho, porque o homem ele tinha uma estrutura física bem... ele era resistente, forte, ele resistia a várias doenças, não adoeceu com muita facilidade não. Ele diz que se lembra, só que na época ele dizia que se lembrava de ter adoecido 2 ou 3 vezes, e não foi de ficar de cama. Então a vida dele, ele era tratado com leite, com tudo, ele tinha de tudo. Tinha de tudo. Não faltava nada para ele. Mulher, ele tinha 2, 3 mulheres por dia. Então ele tinha que ter, a vida dele era procriar, era ter só relações sexuais. Mas ele não tinha liberdade, ele era um cachorrinho do dono. Não existia disseminação, como ele era um escravo forte, ele era usado para relações sexuais, que era progredir, aumentar o número dos escravos que poderiam dar lucro para os seus patrões. E ele viveu a vida toda dele. Chegou um período, então, que houve a livre escravatura, e esse cidadão, ele se viu numa situação em que ele não tinha realmente família, filhos vários, que ele diz que não contava, não sabia contar quantas mulheres teve relações e quantos filhos ele podia ter. Ele não tinha conhecimento realmente da quantidade de filhos que tinha. Mas ele, após a escravidão, ainda viveu um bom período ainda trabalhando para os patrões, porque ele disse que não tinha como fugir, nem tinha para onde ir. Então ele foi obrigado a se submeter àquela família um bom período. Até que a família também, chegou um ponto que a família, ele envelheceu, a família mandou que ele saísse. E ele saiu dali sem ter para onde ir. Então deram um dinheirinho para ele ficar num quarto, dava uma importância muito insignificante para ele ir sobrevivendo e vivendo na miséria, mas com alimentação suficiente para poder resistir à sua vida. Então viveu aquela vida. Depois ele conseguiu fazer uma família, construir uma família, mas sempre aquela situação, viveu com a família, mas não tinha um diálogo, ele não conseguia ser uma pessoa normal como as outras pessoas. Porque lhe tiraram tudo que ele tinha de ser como um humano normal, então ele se tinha se deslocado da sociedade. Por várias razões, e
O cidadão envelheceu tudo e afastado da família, sempre em asilo, em lugares por aí, até que faleceu e ninguém mais soube da situação deste homem. Mas ele estava avançado bem em idade na época. Ele só lembrava dos fatos, mas ficou uma pessoa que viveu uma vida, mas sem realmente, dentro de si, ter convicção do que realmente é bom ou o que é real na vida da pessoa. O que realmente é ter família? O que é ser família? Porque ele ainda na velhice sentindo-se como um pequeno animal. É esse sentido que eu quero trazer a você, para você comparar que a realidade, muitas vezes, ela pode ser real para você, o local que você está. Mas fora, o mundo fora, não é aquilo que você tem, é colocado para você como realidade. Te trata, te cuida ali, para você ficar preso àquilo que você está vivendo naqueles momentos. É que nem um preso numa prisão, a realidade dele é o que está na prisão, o que está ali dentro. Até que ele sai daquela realidade, torna-se outra coisa, outra situação. Muitas vezes não consegue mais convívio com famílias. Então, esta coisa que eu quero trazer a você. Abraão saiu dali e levou sua mulher. E ali teve caso com a empregada. E ali a mulher disse, olha, minha herança, as coisas do meu papai, da minha mamãe, eu não vou distribuir com essa mulher, não. Não vou dar para ela, nem por filho dela. Não vou distribuir o que é nosso, dos nossos pais, vai dar para essa mulher? Não, eu não sei nem de onde ela veio, de onde, quem ela é, mas minha herança eu não vou dar para ela. Não. E aí o negócio fedeu. Bota essa mulher para fora que eu não quero ela na minha casa, não. Uma que você é meu irmão, a sua herança é minha, e o que é teu é meu. Então, o filho dela não vai dar, não, bota para fora. Então, nessa situação, em que eu coloquei o vídeo anterior para você, que Abraão simplesmente descartou, não pensou duas vezes. Então, é dizer para você, mas foi Deus que mandou também Abraão abandonar aquela mulher que teve um filho com ela, o filho dele abandonar? Deus mandou abandonar? Faz que tua mulher manda. Que Deus é esse, meu amigo? Não pode mudar o coração daquela mulher. Esse Deus não pode transformar aquela mulher. Não, mas manda. Porque eu tenho uma grande obra também com os dois. Espera aí, meu amigo. Você tem uma grande obra. Mas que obra foi essa que até hoje não se concretizou? Até hoje os dois estão se matando? Que Deus é esse que até hoje os israelitas matam os próprios árabes? Os próprios semitas se matando, são filhos da mesma herança, como são assim colocados, que haja muitas gerações de mudanças, transformações, de famílias casando com famílias de regiões diferentes, e houve uma mudança estrutural no sangue, mas a raiz, a primária raiz está lá. É isso que eu quero colocar, esse Deus que o povo diz que é, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse Deus de Isaac e de Jacó, que Deus é esse? Que julga Sodoma e mata sem piedade? É um Deus que mata todos os vizinhos sem piedade e sem misericórdia? É um Deus que promete uma vida eterna, onde essa vida eterna, a partir desse momento, você já está desprezando, colocando dois parâmetros, ouvida. Eu não estou julgando a Deus, estou julgando a interpretação humana. Quem sou eu para entender uma mente superior à minha, um conhecimento que não pode ser dividido? Eu tiro a minha personalidade junto aos meus filhos, aos meus vizinhos, aos meus inimigos. Até onde meu inimigo realmente é meu amigo? Até onde meu inimigo avançou e querer penetrar dentro do meu convívio familiar? Aí já não é mais. Quando ele se torna um amigo, que eu tenho como separado, que não tenha como amigo, mas tenha como ele inimigo, vamos colocar assim, que eu não queira convívio, nem relação nenhuma pessoal, interpessoal com aquela pessoa, nem com família. Isolo totalmente ele para que não me traga nenhum problema. Isolo de filho ou mulher, distante de mim, mantenha ele lá, e eu aqui. Não falo, nem procuro diálogo nenhum. Nem bom dia, nem boa tarde, para que não venha me trazer preocupação. E não me venha trazer depois problema. Então, de repente, esta pessoa quer entrar dentro do meu lar,
interferir na minha família, interferir no meu convívio, interferir na minha vida íntima, interferir no meu pão de cada dia. Peraí, esse meu inimigo, ele já é mais do que o meu inimigo. Ele é um possessivo, ele já tomou conta da minha família, ele tomou conta do meu lar, da minha vida. Então, aí eu não tenho mais ele como inimigo. Ele é um possessivo, ele é um destruidor. Então, é esse ponto que eu quero ver que você entenda, eu quero que você veja até onde realmente existe um Deus dentro da sua vida, existe um possessor na tua vida te possuindo. Aqueles que estão te mostrando um Deus, pode ser aquele que já te possuiu, já tomou a sua mente, já tomou o seu lar, já tomou os seus filhos, já está comendo do seu pão e do seu alimento. E você está sendo ainda oprimido, e você está sendo possessivo, porque quando você começa a querer possuir suas coisas, para que você mantenha o seu lar livre de toda interferência, você já passou a ser uma pessoa nociva à sociedade, a qual está oposta ao seu bem-estar, ao seu modo de interpretar a vida, ou de você ter o seu bem-estar, sua liberdade. Já usufruiu de sua liberdade, já usufruiu dos seus direitos. Entenda como eu estou colocando. E ali você vê Abraão fugiu da terra da família para não ser possuído pela família dela nem dele. Os parentes dela e os parentes também dele. Da parte da mãe dele e da parte do pai dele. Ela da parte da mãe dela e da parte do pai dele. Então veja bem que foram situações que os dois saíram com a herança, fugiram levando o que eles sentiam que era herdeiro, que era direito deles. E ali eles estavam unidos porque eram irmãos, que um era de um era do outro. Eram possessão de família. E ali tinha escrava, não vou dar não, bota para fora. E Abraão, foi Deus, mandou embora. E a mulher ficou lá no deserto com o filho passando sede e fome. Mas tem um outro livro que narra, com misericórdia lá, que Abraão, ele de vez em quando, ele mandava um pãozinho, alguma coisa, mandava alguém levar comida escondido, alimento escondido. Conta-se a história, que ele ainda usava de misericórdia. E depois passou um tempo, ele raramente, mas ele de vez em quando ia visitar o filho. E a história vai bem longe, mas Abraão sempre mantendo a distância, poucas vezes visitou o seu filho. E tem uma história interessante nessa história toda, contando, que a gente vê que não tem nada a ver com Abraão, que a gente conhece como é colocado pela religião. Um Abraão que não tinha amor nem a mulher, um Abraão que é diferente da forma de interpretar. Um dia, a narrativa segue-se, o livro fora da Torá, dizendo que Abraão um dia foi visitar o seu filho. E ao chegar na casa do filho, ele percebe que a mulher do filho, ele foi visitar o filho. E chegou lá a mulher do filho, que era uma mulher que ele tinha conhecido naquela região que ele estava morando, na região do deserto, uma mulher daquela região. E a mulher, quando ele chegou, ele perguntou pelo filho. E aí ela identifica-se, dizendo, olha, quem és tu? Que vieste, de onde vieste, quem és tu e o que aqui fazes? Ele disse, olha, eu sou o pai de fulano, eu aqui vim para ver, porque eu preciso ter um diálogo com ele. Diz que ela não lhe deu nem pão, nem deu nada, nem pediu que ele entrasse para aliviar a cabeça dele da longa viagem e do sol que era escaldante. E deixou ele fora, junto com os camelos, com os animais que estavam acompanhando ele, e com os empregados que estavam com ele ali, até que chegou o filho e perguntou para ele, ué, que fazes aqui? Por que não entraste na tenda e tivesse o teu repouso? E aí ele disse para o filho, olha, a mulher com quem tu casaste, ela não me deu nem um copo com água, nem um leite para beber, nem um pão para comer. E aqui eu estou há longas horas sem alimento, sem ter nada o suficiente para alimentar o meu povo, né? Os que seguiram ele, os escravos que estavam com ele. Então o filho convida para que ele coma, e ele entra na casa, se alimenta, e a mulher do filho, com muito má vontade, cozinhou e fez o alimento, reclamando com ele, com o filho,
porque tinha colocado aquele homem dentro da casa dela e ela estava trabalhando para ele. E ali, Abraão normalmente, com o filho conversando, tudo, terminou, ali passaram, dormiram à noite, segundo parecia, a interpretação do livro, que ele ficou por 2 noites ali, repousando no descanso da longa viagem, e depois disse que iria retornar, fazer a sua jornada de retorno. E, pelo que dá a se entender, que ele foi ao encontro, visitar o filho, porque estava próximo e havia uma grande tempestade acontecer naquela região, tempestade de areia, tempestade do deserto. Então ele foi, seria o local mais próximo para ele ter ali um local e onde pudesse passar a tempestade e ele retornar à sua viagem. Então foi encontrar um lugar de repouso onde poderia dar água e alimento para os animais e abastecer os que ali estavam, a família, e seguir viagem em frente. E nisto a mulher não recebeu. Por quê? Ela sabia da história de quem era ele, o que ele tinha feito quando o menino ainda era pequeno. E ela, revoltada com aquela situação, não aceitou muito e não quis nem recebê-lo no seu lar. E ali, Abraão pegou, conversando com o filho, disse para ele: olha, com quem tu casaste? E ele pega a fala. Ele disse: olha, dá um exemplo seguinte, que aquela mulher, se fosse um fardo na vida dele, olha, se ela é um fardo na tua vida, desfaz deste fardo, porque fardo pesado é mesmo que atravessar com algodão nas costas de uma jumenta, atravessar um lago, que seria o caso um burro, colocar sobre o jumento um fardo de algodão e atravessar o lago. E ele disse: olha, aquela que é muito salgada, que às vezes é muito irada, você coloca sobre o fardo do jumento e ele vai atravessar o rio. Aquele fardo que estava tão pesado para o jumento, ao atravessar, se torna leve. Entendas bem o que estou dizendo, ele disse ao filho. Quando tu pegas um fardo muito leve, e que te é um fardo leve, tu vais atravessar o grande lago, esse fardo pode se tornar pesado e você não chegar do outro lado. Mas se tu estás carregando um fardo pesado, estás sobre as tuas costas, um fardo que achas tu que é muito pesado, que é difícil de ser suportado, esse, ao atravessar o grande lago, ele pode ser muito leve. O que ele dizia para a mulher, dizendo Abraão para o filho: se esta mulher que tu tens carregado foi um fardo que te aliviou até hoje, ela só faz para ti e só vê o teu lado, pode ser que quando tu envelhecer, ela vai te colocar um fardo muito mais pesado. Tu não vais conseguir suportar na velhice. Então, saiu Abraão, deixou essas palavras. E aí, na primeira briga que o filho teve com aquela mulher, e ela lançou no rosto dele, diz: olha, tu trouxeste à minha casa um pai que nunca foi teu pai, e a qual veio aqui para comer do meu alimento, daquilo que é meu, e nada me deixou em troca. E tu achas que eu posso suportar todas as vezes que essa pessoa aqui chegar, eu vou ser empregada dele? E foi um motivo simplesmente do filho ter abandonado a mulher e ter ido a outra cidade e lá suportado um bocado de fardo e casado com outra. Então a história conta que não era tão fácil naquele tempo as palavras de Abraão. E é isso que eu quero dizer a você, que aquilo que foi mudado, que foi cortado, que eu não pude ter feito, porque eu disse que é a realidade. Abraão pecou, casou com a irmã, e a irmã também pecou, porque o possuiu como seu marido e levou para habitar com ela. E ali ficaram vivendo, e não perdoou, nem a escrava não perdoou ninguém. Ele era altamente possessiva, só queria o filho para si. E diz, quando Abraão conta aquela narrativa para a própria mulher, para o filho na qual estava lá, Abraão estava dizendo que ele tinha levado a mulher, que era a mulher dele, que é a irmã dele, e que era um fardo leve. E que aquele fardo leve se tornou pesado para ele quando ele teve de desfazer do próprio filho.
E que esse fardo pesado, que era um fardo pesado, e que aquela que ele jogou fora, que era, na verdade, o sal na vida dele, que era salgado para ele, difícil de ele carregar, se tornou um fardo leve para ele, na sua velhice, porque ele estava agora livre daquele fardo, do filho e da família. Mas em compensação estava com a mulher e com os filhos que a mulher deixou. E os filhos lhe era pesado. E você vai ver a história, depois ver Jacó e Esaú. Aí você vê as histórias que seguem, realmente um fardo para Abraão. Então essas histórias, você comparando o ênfase da história, você vê que todas essas histórias, existe uma coisa de verdade nisso. Que a vida, ela não é só de flores. Você tem que raciocinar o que é realmente que Deus te dá. O que realmente foi Deus, o que não é Deus para você. Os fardos que muitas vezes são salgados, são difíceis de suportar. Muitas vezes esses fardos, quando você atravessa um mar de águas, de lutas na vida, se tornam leves. E você envelhece em felicidade. E o outro que te era tão abençoado, tão leve, torna-se um fardo pesado. E isso é uma história que está lá escrita, e não se cita Deus aí no caso. Cita uma história da realidade da nossa vida, aquilo que a nossa vida nos proporciona, aquilo que a nossa vida nos dá a entender, aquilo que você cativa, que você aprende, que você sobrevive, que você realmente aprende a conviver na vida, de dificuldades da vida ao dia a dia. Essa é uma história que você merece pensar, analisar, será que é bom os fardos leves, as facilidades que a vida te oferece? Ou é melhor muitas vezes a vida salgada, quando você chegar ao fundo, você saber aquilo que você adquiriu foi realmente com o suor do teu rosto, foi feliz, foi realmente abençoado, foi realmente revestido de alegrias. Porque tudo que é com facilidade sempre vem a ver, sempre a maldade por trás de tudo. Aquele que te oferece o pão com muita facilidade, aquele que te bajula, aquele que está sempre em sua volta, ele está tentando já dar uma oportunidade de passar rasteira em você. É como uma cobra que você cria, uma cobra que você dá tudo para ela está sempre à espreita, você chega, ela sempre está à espreita com você. A primeira oportunidade que você distraiu, a picada você levou, e já é o final. Então é a percepção da vida que você tem que ter, a percepção de quem está vivendo, quem está com você. Quem está na tua vida vivendo a cada dia? Foi isso que eu trouxe no vídeo anterior. Abraão, ele fugiu com a irmã. Foi um fardo leve, doce, suave. Mas foi um fardo que ele carregou toda a vida, sabendo que ele estava vivendo contra a própria vontade. Tinha relações com sua mãe, com sua irmã, me perdoe, com sua irmã. E ele não podia ter mais nenhuma pessoa na sua vida a qual ele realmente pudesse amar. Mas diz que ele viveu a vida toda com a sua irmã. Viveu a vida toda até os finais da vida com a irmã. Mas Abraão teve outras mulheres, teve outros filhos com outras mulheres, e que não está relatado. Abraão era dono de possessão, ele possuía, ele tinha escravas, ele tinha mulheres. Então, a vida, ela mostra relativos, mas você só vê na vida, na história de Abraão, você só vê falar de Isaac e só vê falar de Ismael, mas você não vê falar dos outros filhos. Quer dizer que o povo semita só foi o judeu, os filhos de Israel, os filhos dali da livre e não da escrava, e os filhos das escravas. Ah, mas só cita-se escravas. Então, a geração seguiu. Aí eu pergunto para você, e os filhos dos filhos de Salomão, que teve multidões de mulheres, que a história também não lhe dá seguimento? O que ocorreu com esses filhos? Que foram muitos da África, outros de outros continentes, da Etiópia e por aí vai, de vários locais. Mulheres que saciou com mulheres que pudessem lhe saciar. Aí a história sempre conta, põe uma religião, um endorso da religião, uma estrela de Davi, a estrela que tal, e a história fica oculta. A verdade está oculta. É a mesma coisa de uma lâmpada. Eu estou agora aqui falando, em frente ao vídeo, em frente ao celular,
duas lâmpadas em minha frente, no meu rosto, não me impede de enxergar, mas me impede de ver melhor. Porque fica a lâmpada nos meus olhos me ofuscando as minhas bolas dos olhos, as minhas íris, e eu não posso ter assim, sou obrigado a baixar para que eu não possa atingir, a luz não atinja, incida diretamente dentro dos meus olhos e me venha trazer problemas. Então isso acontece na nossa realidade, nos nossos dias. Nós temos que saber conviver esta luz que está sobre nós. Realmente é luz? Esta luz que está sobre nós realmente é a luz que vai limpar a natureza? Ou seja, trazer a luz às nações, aos povos, à sociedade? A sociedade vai melhorar, vai ter realmente para melhor? Eu te pergunto, onde foi que a religião, durante todo o período da religião, trouxe realmente a ciência, trouxe realmente operações, vamos dizer assim, de cura e libertação, de cura realmente, cura do corpo. Não é falar de cura de alma, falando de cura do corpo. Onde a ciência evoluiu dentro da religião? Quando foi que a ciência trouxe realmente um amparo, a não ser só dizer, espere em Deus que o milagre chega? Mas a ciência, ela trabalhou dentro da certeza, dentro da consciência, dentro da relação humana, dentro do conhecimento humano, dentro do conviver humano. A sociedade, ela não visa, ou seja, uma vida fora daqui. Ela está vivendo com a sua realidade, com o seu momento, com o seu estado natural de vida. A sua percepção não é com o conto, com a história que passou, é com a história que você está vivendo. A vida, ela é essa história, ela é esse momento. Ela é um momento que você está vivendo, você está sofrendo agora, com seus problemas, com sua vida. Você não sabe o que fazer da sua vida, você sabe qual caminho, um passo a dar. Mas você está vivendo esse momento, você tem que parar. Esse momento é o meu momento. Eu tenho que ver o que é benéfico para mim. O que é que está me impedindo de dar o meu primeiro passo? É uma dívida? Ora, se é uma dívida, eu vou tentar pagar, mas eu não tenho por onde pagar. Se eu não tenho por onde pagar, eu vou procurar uma forma de adquirir condições de pagar aquela condição. Pagar aquilo. Ah, mas eu não tenho condições. Se você não tem ninguém, nenhum amigo, nenhum parente, alguém que possa te financiar por um período para te ajudar. Ah, eu não tenho, então você não tem amigo. Você não tem companheiro, você não tem realmente alguém que está ali disposto a te ajudar, que te compadeça, se compadeça de você. Mas se você já costuma dar trapacear outras pessoas, enganar outras pessoas, está passando por uma consequência que você causou. E você é responsável pelo que você causou, a consequência de suas atitudes. É como você pegar, meter uma faca na sua mão, fazer um corte no seu braço, deixar apodrecer, criar pulso naquele local. A doença se alastrar, sentir febre, o organismo começar a enfraquecer, você não se alimenta direito. E isso é a causa, muitas vezes, dos erros cometidos através das suas vidas, atitudes do dia a dia. É isso que eu trago aqui. Aquilo que você quer realmente viver é o momento que você está vivendo. Se você não tem mais amor, não engana. Procura separar. Olha, não dá mais para viver. Fica a tua vida, eu vou procurar por um período, pensar, resolver, colocar minha cabeça no local. Mas acontece que muita gente, tem pessoas que o sexo, os seus órgãos, valem mais do que seus pensamentos. Vale mais do que seu sofrimento, e vale mais do que tudo. Prefere sofrer, apanhar, chorar, viver em angústia, em amargura, em desespero por causa dos desejos, porque fala mais alto os órgãos sexuais da pessoa. Mas a pessoa não pensa que o sofrimento vai ir à frente, que nem disse Abraão: olha, se o peso está demais sobre ti, vê se esse algodão não está leve demais. Você vai atravessar a água, você pode morrer. Mas esse sal que tu carrega, você pode atravessar a água e ser leve, um fardo leve. Então, ser salgado agora, procura começar a pensar: eu quero atravessar essa água, eu quero atravessar isso, mas eu tenho que resolver um problema. Eu vou colocar esse fardo, vou assumir e vou tentar atravessar esse barco. Esse mar aí sem barco, em cima do jumento. Quando atravessar do outro lado, o jumento está vivo, respirando, e você atravessa em paz. Mas se você abandona aqui a facilidade, meu amigo, esse fardo vai se tornar pior, vai pesar mais o algodão. E esse algodão cada dia vai pesar, um dia você vai morrer
sufocado pelo peso da água que está sobre o algodão. Eu vou contar uma historinha aqui rapidamente. Uma certa parte do tempo que eu vivi, um certo período, eu estava com muitos problemas para ser resolvido. E aí eu pensava, como eu vou resolver tantos desses problemas? E um dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava colocando um tijolo sobre minhas costas para carregar. Pode mais um pouco. Põe mais um pouco. Não, tá leve ainda. Bota mais um pouco, dá para me levar. Eu queria construir uma casa, mas eu estava querendo carregar o tijolo nas costas. E é o primeiro passo nos sonhos, logicamente num sonho. E eu botava tijolo, ia para lá e voltava, mais tijolo. Ia e voltava. Aí estou levando 10, eu ficava com 5, agora eu colocava 10. Falei, não, eu estou colocando 10, eu coloco mais 20, porque é mais rápido. Quanto tempo eu vou ficar indo e voltando? Se eu botar mais tijolo, eu vou carregar mais rápido. E quando eu botar mais 5? Botou mais 5, chegou no meio do caminho, o peso já estava doendo as costas. Aí colocar lá, olho para trás, aí começou a dar enfado. Vou buscar mais tijolo ou vou terminar isso para amanhã? E ali no meio do sonho, estou parado dizendo, mais tijolo ou vou deixar para amanhã? Mas vou botar mais tijolo. Boto mais tijolo, coloco nas costas, a costa não aguenta mais, está doendo. Aí o sangue começa a jorrar nas costas. Aí, metade do caminho eu disse, não dá mais para ir. Arriava, caiu no chão com o tijolo e tudo. Não dá mais, nem amanhã, nem depois, porque enfadadamente estava. Aí pensando, quem vai fazer o resto que quer transportar esse tijolo agora por mim? Não tinha ninguém, porque você é o responsável por suas atitudes. Você que tem que assumir sua responsabilidade. É você que está construindo a casa. Quem vai construir para você? Ninguém, é você que tem que assumir. Você que está transportando seus tijolos. E naquele sonho eu aprendi uma lição. Eu não posso carregar fardo que não compete a mim. O meu fardo é aquilo que eu posso suportar. Isso é a vida. Aquilo que eu coloquei no vídeo anterior, o vídeo, procurei até tirá-lo, vou tirar, não deixá-lo mais no YouTube, mas deixo aqui isso, a mesma mensagem. Abraão, ele foi aquele que carregou a irmã também, combinado com ele, fugiram da família para ter sua vida individual, não dependente de pai e mãe, não dependente dos olhos da família, ter sua própria liberdade. Mas até hoje o povo ainda continua andando o mundo afora. O próprio povo judeu até hoje não teve um local de repouso e mata, faz tudo para ter o seu lugar e até hoje não tem. Aí fica aquela pergunta, mas Deus não prometeu a Abraão para a sua geração um povo, um lugar aonde que ele possa repousar, e até agora não repousaram? Aí um outro vem e diz para mim, não, mas ele não prometeu aqui, ele prometeu lá no outro mundo, após a morte. E eu, como eu sou também de herança do povo de Abraão, eu vou esperar a morte para que venha eu viver uma vida em paz, meus filhos tenham paz. Vai continuar a carregar o meu fardo? Não, meu fardo que tem que carregar é eu. Se eu não deixar uma casa para o meu filho, uma casa para minha filha, um lugar para ele deitar, um lugar para ele sossegar, ele vai continuar andando de mundo, de povos em povos, de país em país, com várias gerações, que esse povo ainda continua andando de gerações em gerações, encontrando uma terra. A terra já rodou a terra toda e não encontrou lugar de repouso? É a minha pergunta. Eu também estou do sangue lá. Eu do sangue que vim de lá também. E como é que eu posso dizer? Ah, não, mas não tem para onde correr não, meu amigo. Deus te prometeu vida, você tem vida, você respira, você é dentro do planeta, não tem para onde fugir. Mas vamos não fazer foguete, vamos procurar, a Terra pode ser lá em outro planeta, vamos procurar outro planeta. Vamos construir, vamos fazer naves espaciais poderosas, mais violentas, mais rápidas, e vamos chegar a esse lugar. Vamos continuar. Não estou contra não, vamos continuar cavando, vamos continuar buscando. É no céu, o céu está aí aberto para quem quiser ir. Vamos então abrir, vamos aos espaços. Dentro de tudo isto, ainda há outras consequências que ainda poderei falar dentro desses vídeos. Siga o meu canal, conte comigo, estou sempre ao teu lado. Pronto para desfazer todas as mentiras, todos os enganos, as divergências, as perseguições, as igrejas que prometem luz até hoje a luz não chega, que prometem paz onde só há guerras, que prometem amor onde só há ódio. E continua, os povos cada vez querem se unir, os povos cada vez mais querendo tomar posição.
aonde a cor da pele está valendo mais do que a consciência, onde a consciência perdeu o seu valor, onde a mentira tornou-se a verdade, onde a ganância tornou-se a realidade, e onde os povos vivem para sofrer, e aqueles que são espertos estão sempre a progredir. Os donos da Terra, os donos dos planetas. Agora vamos tomar outro planeta também, vamos construir um navio mais rápido, uma nave mais rápida, que possa a gente tomar conta do primeiro planeta que chegar, a gente fazer a nossa casa. Essa é a ideia do homem. É a ideia de Abraão. Foi lá em Ur. Vamos seguir à frente, ó, tem muitas terras por aí. A gente pode sair daqui e ser dono desse mundo todo aí. E assim segue a humanidade, seguindo os caminhos de Abraão, seguindo os caminhos daquele que prometeu, olha, sai da terra da tua parentela, que a terra que eu vou te dar é leite e mel. Mas será que foi Deus que disse a Abraão isso? Porque se Deus já fez a terra para o homem habitar, o homem conviver em harmonia com sua família, com seus povos, por que ainda continua a divisão no meio deste povo? A minha pergunta fica para você responder. E fica para você também colocar sua crítica, seu comentário, suas divergências. E eu conto com você aqui nesse próximo vídeo. Conto com você também. Filie-se ao canal, inscreva-se, deixe o seu comentário, convide amigos, divulgue meus vídeos. Eu quero que você seja um parceiro e nós enfrentarmos realmente esse mundo de irrealidades, de sonhos, de engano, de mentiras, e vamos seguir à frente, porque atrás vem muita gente, e vamos seguindo em frente, sempre seguindo em frente. Se as dificuldades da vida estão longe, difíceis para você, acredite, você tem tudo nas mãos para ser vencedor. Acredite, não se deixe levar por palavras bonitas, mas siga você, consciência de você mesmo. Analise, eu não quero que você siga o que eu estou falando, quero que você analise sua vida. O que está acontecendo com você no seu intermediário de vida? Se você está preocupado só com sua casa, você está dentro da sua casa você se preocupa com você, com seu filho, com a comida que está, acabou o resto que... Não, olhe, preste atenção em tudo que está em sua volta, os seus vizinhos, aqueles que viajam, o carro que sai de manhã, o motorista que está no ônibus dirigindo, o metrô que está indo e voltando, o jornal, a TV, observando sempre. Não se fique só dentro do celular, olhando o celular, não. Individualizando e perdendo sua vida realmente. Hoje o engano da maioria é o celular. Eu olho o celular e fico olhando a vida de fulano, beltrano. Não vou saber o que fulano está fazendo agora. E esquecendo que eu devo estar fazendo agora. Tem pessoas que estão vivendo por 10, 20 anos, os filhos crescendo, sendo adultos, e ela ainda não conhece o próprio filho. Não conhece, não sabe o que o filho come, não sabe o que o filho deseja, não sabe o que... Não, a vida dele é trabalho, 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 ela vai de manhã para trabalhar, volta de manhã para trabalhar, trabalho, e a vida pessoal morta. Ou seja, muitas vezes tem lá filho, família, mas a vida é barzinho. É os amigos, e os filhos estão lá. É os amigos, e a filha está doente. É meu vizinho, mamãe, toma conta do meu filho, papai, toma conta do filho. E seu pai e sua mãe vivendo e você perecendo nesse monte de lama que está sobre sua cabeça. Pense bem, a vida é a realidade, é um momento, é agora. Agora você deve pensar, desenvolver, estudar, conhecer, pesquisar, não se deixar levar por tudo que você ouve. Tenha um bom dia, até o próximo vídeo, estamos juntos.